a nova lesão de Arrascaeta e a perspectiva de talvez tê-lo fora, especialmente do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, reacende uma discussão bastante antiga no Flamengo, parte da torcida não se conforma com o fato de o Flamengo não ter um reserva para o Arrascaeta. Sobre isso, sobre ter ou não ter um reserva para o Arrascaeta, eu já dei uma opinião lá atrás, vou deixar o vídeo aqui em cima, se você quiser assistir minha opinião a respeito disso, assiste. Sobre esse período de agora, dessa final, eu vou falar sobre alternativas ao uruguaio. E vem comigo aí no vídeo que nós vamos falar de tática, sem tatiquês. Galera, esse canal está crescendo bastante rápido nos últimos meses, tem conseguido deslanchar, e isso é muito importante para que aumentemos a nossa proporção e ganhemos mais voz para tentar pautar um debate mais num caminho técnico e menos no caminho da gritaria, bravatas e polêmicas vazias. Por isso, eu queria pedir mais uma ajuda para quem está assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, que a gente vai bater hoje 22 mil inscritos. Isso aí dá muito pouco, o canal ainda é pequeno, mas é uma conquista. A cada milhar é um sentimento único. Então, se você ainda não é inscrito, deixa o like. Se você já é inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa o like. Quem quiser se tornar membro do canal vai ajudar a fomentar meu trabalho e, de quebra, vai ter acesso ao Telegram do canal, onde a gente faz as transmissões táticas de todas as partidas do Flamengo. Não será diferente nas finais do Campeonato Carioca, além de ter um chat onde, por exemplo, os membros do canal votaram para ter esse tema hoje aqui, esse seu vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá falar sobre o assunto, né? O Arrasca possui, na minha opinião, vários reservas. Vocês vão ter 3 desses aí para avaliar qual seria a melhor opção para esse momento. Né? Então vamos lembrar como o Flamengo joga. Né? O Flamengo tem jogado as últimas partidas, resta saber se por conta da lesão do Arrasca ou não, com o Arrascaeta centralizado e o Pedro e o Gabriel jogando alinhados como dupla. Então, quem faz até a própria abre para fazer as jogadas um pouco mais tabelando com o lateral pela esquerda é o Pedro, e não o Arrasca como normalmente seria em outros momentos. Nesse contexto, quem seriam as opções mais adequadas para entrar no time? Né? Everton Ribeiro ou Matheus França? Eu queria lembrar, assim, o Everton Ribeiro ele é um jogador que, conforme o tempo passa, ele não é um cara de decisão, de passe final, mas ele é um cara que condiciona o jogo e decide de maneiras diferentes, como abrindo a defesa, dando o passe que vai antes da assistência. E essa estatística ainda é muito mal aproveitada no futebol, abrindo o caminho, sendo o criador do time, não um dos finalizadores. O Arrasca é muito mais uma flecha do que um arco, e o Everton Ribeiro é um arco. Então, tê-lo nessa função mais avançada tem prós e contras. Nesse momento da sua carreira, a tendência do Ribeiro é que ele recue em campo. E foi assim no último ano, tem sido assim as experiências dele nessa temporada. O Arrasca é quase que um meia atacante, que não é muito a do Ribeiro ultimamente. O Matheus França, por sua vez, é um jogador de corredor central. Eu venho repetindo isso há bastante tempo e muitos técnicos do Flamengo utilizaram o garoto em tudo quanto é espaço que aparece no campo, até de lateral já jogou com Dorival, jogou de ala muitas vezes, jogou de ponta muitas vezes com Dorival, e agora o Vitor Pereira tem dado chance para o rapaz no corredor central. Então pode ser uma oportunidade para ele se o time jogar nesse contexto. Caso o time jogue como vinha jogando antes, com a Arrasca mais alinhado ao Gabriel, fazendo um pouco o lado esquerdo e sendo responsável por fazer tabelas com Ayrton Lucas,
por ser o responsável por acionar o Ayrton Lucas, projetar ele e ter essa função aqui mais à frente da área pelo lado esquerdo do campo, eu só consigo pensar em uma opção, que na minha opinião ela é até subvalorizada para o contexto de substituto do Arrascaeta. Bom, o Everton Cebolinha, ele jogou a carreira inteira quase como ponta esquerdo, mas esse trabalho dele de ponta, até pelo pé invertido, sempre foi um cara que compôs mais por dentro, menos um cara de linha de fundo, bem menos um cara de linha de fundo. E ele tem com ele uma característica que o Arrasca também tem, que é a capacidade de decisão. Não só nas finalizações, que o camisa 11 do Flamengo também tem, muito boas, mas também nas chances criadas, nos passes decisivos, e ele arrisca muito mais o drible. Essa é uma zona do campo que a gente chama de espaço de habilidade. E nesse espaço curto, ele vai meio espaço ali, espaço para o espaço de habilidade. E nesse espaço curto, ter um cara como Cebolinha pode ser uma vantagem grande dentre as opções entre os substitutos. Então, as opções elas são diversas e elas abrangem diferentes tipos de contexto. Se a gente for olhar em termos de mapa de calor, comparando como o Cebolinha jogava no Grêmio, lembrando que o Grêmio de 2019 do Renato foi o melhor trabalho da carreira do Renato Gaúcho e o time era um time que era líder de posse de bola. Então, aquele Cebolinha de transição, de um contra um, não era bem esse o contexto. Era um Cebolinha de time com bola, de cadência, quase como um meia esquerda. E aqui a gente vê no mapa de calor como isso se confirma. Comparando com o mapa de calor do Arrasca dos últimos 5 jogos, vocês podem ver que ele é quase igual. Tá? Quase igual, especialmente no momento ofensivo. Isso quer dizer que é igual? Não quer, gente. São jogadores diferentes que leem as funções de uma forma diferente e são funções em campo diferentes. O que eu estou querendo dizer é que são atletas que, por vezes, ocupam o mesmo espaço e que isso pode ser uma coisa favorável para uma opção pelo Cebolinha nesse jogo. Aqui, olhando os dados das principais opções, eu não coloquei o Matheus França aqui, porque ele tem tão poucos jogos no profissional que não valeria a pena. Mas o que eu queria falar, o que o Cebolinha tem de interessante? Ele, dos três aqui, é o que mais finaliza, tá? E acerta o gol com uma frequência maior do que o Arrasca. O Everton Ribeiro, ele participa do jogo tanto quanto o Arrasca, mas ele cria menos chances do que o Cebola, que cria metade das chances que o Arrasca cria. O Arrasca ele é realmente um criador de chance e ele sai de jogos, até quando ele joga mal, ele sai com 2 passes-chave. Né? O passe-chave para esses aplicativos, esse é o Instat que eu uso, para esses softwares, o passe-chave ele é o passe dado a uma finalização. Tá? O Arrasca tenta 2,6, enquanto o Cebolinha 94,94. O Ribeiro menos. O Cebolinha de 2019 que está aqui, tá? Porque depois ele ficou alternando muito, muito banco de reserva ao longo da carreira. Mas o Cebolinha é um cara que tenta muito passe-chave, tenta muita jogada, especialmente o quê? O drible. Da mesma forma como o Arrasca tenta o passe-chave 2 vezes mais do que o Cebolinha tenta o drible 2 vezes mais que o Arrasca. Acerta um pouco menos, é verdade, mas ele é um cara que vai passar pelo adversário mais vezes, invariavelmente, pela quantidade de tentativas que faz. Então, ele arrisca muito as jogadas e jogar nesse trecho do campo pode ser favorável a ele. Resumindo aqui, o que um jogador da função do Arrasca a gente precisa observar? 3 fatores. A criatividade, que o Arrasca é um cara que entrega essa criatividade para o time. O poder de decisão, ou seja, o cara que interfere no placar, né, com assistência e gols. E o trabalho sem bola, que é o grande ponto fraco do Arrascaeta e que pode ser uma oportunidade de melhora nesse aspecto com a eventual ausência do uruguaio nas finais do Carioca.
E aí, quem ajudaria mais em cada um desses atributos? Em termos de criatividade, não há dúvida que o Everton Ribeiro seria a melhor opção. Com ele, vai ter uma opção de drible, de trabalho em espaço curto, de abrir espaço para os companheiros, os que estão na frente e também os que se projetam. É um cara de visão de jogo que pode tomar as melhores decisões. Mas, com relação a poder de decisão, o cara que tem mais chance de interferir no placar, eu acho que é o Everton Cebolinha, pela quantidade de vezes que finaliza, pela quantidade de vezes que dribla, por ter mais tentativas de passe-chave, por tentar mais assistência, por ter uma média maior de assistência. Então, eu penso que nesse aspecto seria o Cebolinha. E no trabalho sem bola, o Matheus França. E lembrando, contra o Fluminense, o Vitor Pereira tem falado muito disso, contra o Fluminense, o trabalho sem bola ele pode ser muito importante no jogo. Você precisa ter agressividade na linha de meio ao portador da bola. E talvez nesse contexto, o Matheus França se coloque até como a principal opção. Eu, Vitor, aqui, posso dar minha opinião, eu entraria com o Everton Cebolinha. É um cara que está numa crescente, que vem numa boa fase e que tem uma possibilidade boa de interferir no placar, tanto quanto o Arrasca normalmente interfere. Vamos combinar que o Arrasca não tem feito a melhor das temporadas até aqui, embora viesse numa crescente nos últimos 2 jogos especificamente. Surpreendente ou não, mas o Arrasca, mesmo com todos os problemas físicos dele, é o segundo jogador de linha que mais atuou no ano do Flamengo, com maior número de minutos jogados. Isso dá conta do quanto é essencial. O que eu não concordo é com a narrativa de que o Flamengo não tem substituto. Ele tem sim, e são jogadores diferentes. Afinal de contas, o jogador de futebol é um ser humano e seres humanos não podem ser clonados. Além disso, caras desse tamanho dentro de um clube nunca tem substituto. Assim como o Kevin De Bruyne não tem substituto no Manchester City, assim como o Haaland, apesar de existir o Julian Álvares no elenco, não tem substituto no Manchester City, assim como o Messi não tinha substituto no Barcelona, né? Assim como o Mbappé, apesar de ter Neymar e Messi no PSG, também não tem substituto no PSG. Caras de alto impacto, alto poder de decisão, simplesmente não tem reserva porque são únicos. Então, discordo veementemente desses pleitos por reserva. Essa não é uma posição carente do Flamengo. As posições carentes a gente já abordou em um dos vídeos que eu vou deixar aqui no banner, tá bom? Então, minha opinião, deixa a tua aí, com qual dos três tu entraria? Tu entraria com outro? Comenta aí e vamos debater. Valeu? Fui, deixa o like aí, se inscreve no canal.